Quando olhamos para a Catedral de Notre-Dame, é quase impossível não pensar como é que foi possível construir uma coisa destas há mais de 800 anos, sem a tecnologia que temos hoje. Bem, é mesmo para desvendar os segredos de engenharia por trás deste gigante de pedra que estamos aqui. Pois, essa era a grande questão que os construtores da Idade Média tinham pela frente. Pensem bem, não havia gruas modernas, nem computadores, nem sequer calculadoras. Então como é que eles conseguiram erguer paredes tão altas e que parecem tão delicadas, quase a desafiar a gravidade? As respostas são de facto pura genialidade. Para percebermos isto, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Estamos no século XII e Paris está a tornar-se o grande centro de França. O bispo da cidade, Maurice de Sully, olhou para a catedral que lá estava, que era antiga e pequena, e achou que Paris merecia muito mais. Ele queria um edifício que fosse um símbolo de poder e de ambição, que mostrasse a toda a gente a importância da cidade. No fundo, algo que deixasse qualquer um de boca aberta. O sítio escolhido, uma ilha no meio do rio Sena, já era um lugar especial há muito tempo. Em 1163, o projeto arranca oficialmente. O objetivo era simples e direto: deitar abaixo a velha catedral e construir algo numa escala nunca antes vista. Para a época, isto era tão ambicioso como nós hoje decidirmos construir uma base em Marte. E é aqui que surge o primeiro grande quebra-cabeças. Naquela altura, a ideia era construir igrejas cada vez mais altas, para estarem, simbolicamente, mais perto de Deus. Mas havia um problema. Construir em altura com pedra significava paredes muito grossas. E paredes grossas significavam poucas janelas, ou seja, interiores muito escuros. Os construtores de Notre-Dame queriam o oposto. Queriam altura, mas também queriam imensa luz a entrar. Isto mostra bem a revolução que estava em marcha. Estava-se a abandonar o estilo antigo, o românico, que parecia uma fortaleza pesada e escura, para inventar o estilo gótico. A chave era arranjar maneira de as paredes serem mais finas, mais elegantes, para que o interior pudesse ser inundado de luz. A primeira peça da solução foi esta, o arco quebrado, também chamado de arco em ogiva. É um conceito genial. Ao contrário de um arco redondo normal, que empurra o peso para os lados, este design em bico canaliza a força toda na vertical, direitinha para os pilares. Com esta inovação, as paredes de repente já não precisavam de ser tão grossas e maciças. A segunda grande ideia foram as abóbadas nervuras. A melhor maneira de imaginar isto é pensar num esqueleto de pedra para o teto. Esta rede de arcos cruzados apanha o peso todo e distribui-o de forma super eficiente para as colunas. O mais fascinante é que isto libertou as paredes. Elas deixaram de ter de suportar o peso e passaram a ser como telas. Telas para janelas gigantescas. Só que, como muitas vezes acontece na engenharia, resolver um problema acabou por criar outro, e um bem perigoso. As paredes, agora muito mais altas e finas, começaram a dar sinais de que não iam aguentar. A pressão do teto estava a empurrá-las lentamente para fora. A estrutura inteira corria o risco de vir abaixo. Imaginem só o pânico dos construtores. De repente, começam a aparecer fissuras na pedra. Todo aquele trabalho, toda aquela inovação, tudo em perigo. Era preciso encontrar uma solução. E tinha de ser rápido, antes que o sonho de uma catedral cheia de luz se transformasse num monte de pedras. E a solução foi uma das invenções mais espetaculares da arquitetura, o arcobutante. São aqueles braços de pedra que vemos do lado de fora da catedral. Eles funcionam como um esqueleto externo, a escurar as paredes. Basicamente, anulam a força que as empurrava para fora, transferindo essa pressão para os contrafortes, que são umas bases maciças bem assentos no chão. E o resultado de tudo isto? Bem, graças a esta invenção, a nave principal da catedral pôde atingir os 35 metros de altura. Para termos uma noção, isto é tão alto como um prédio de 10 andares. E estamos a falar de uma construção do século XII. É absolutamente incrível. Ok, a estrutura estava resolvida, estava segura e estável. Agora era tempo de dar vida ao gigante, de preencher aquele espaço monumental com arte, com som e com todos os pormenores funcionais que fazem de Notre-Dame o que ela é. E que pormenores? A Rosácea Sul, uma daquelas janelas redondas gigantes, tem quase 13 metros de diâmetro. É mais ou menos o tamanho de um autocarro. E uma janela deste tamanho só foi possível porque, lá fora, os arcobutantes estavam a fazer o trabalho pesado, permitindo que as paredes se transformassem nestas autênticas obras de arte em vidro. Agora, um facto curioso para esclarecer uma confusão muito comum. As gárgulas têm uma função muito prática. No fundo, são caleiras de chuva com um design mais criativo, que servem para escoar a água para longe da pedra e protegê-la. Já as quimeras, como aquela famosa estátua a olhar para Paris, são puramente decorativas. São monstros de pedra esculpidos só para impressionar. Mas havia outra maravilha da engenharia, esta escondida dos olhos do público: a estrutura de madeira do telhado. Era tão vasta e complexa que ganhou a alcunha de a Floresta. E a alcunha faz todo o sentido, por causa da quantidade inacreditável de vigas de carvalho que a formavam.
uma verdadeira obra-prima de carpintaria. Os números por trás da floresta são impressionantes. As vigas eram de carvalhos que tinham mais de 300 anos. A quantidade de madeira usada equivale a uma área de 21 hectares, o que é o mesmo que 21 campos de futebol. E tudo isto para suportar 210 mil quilos de placas de chumbo que protegiam o interior da estufa. E não nos podemos esquecer do som. O sino principal, o Emanuel, pesa 13 toneladas, 13 mil quilos. É o mesmo que 2 elefantes adultos. Pensem nisto. Todo esse peso, pendurado numa torre construída há séculos, a vibrar e a ecoar por toda a cidade de Paris. Claro que construir Notre-Dame foi uma proeza, mas talvez o maior desafio de todos seja, na verdade, mantê-la de pé. É uma batalha constante contra o tempo, contra o clima, contra o desgaste, uma batalha que, na verdade, nunca termina. Ao longo da sua longa história, a catedral já passou por muito. Sofreu danos, foi alterada, chegou a estar quase ao abandono. Foi preciso um restauro gigantesco no século XIX para a salvar da ruína. E hoje essa luta continua, o que nos mostra que a preservação é um trabalho que dura séculos. E os desafios de hoje são muito complexos. Temos a poluição e a chuva ácida que literalmente corroem a pedra. Temos os milhões de visitantes todos os anos que causam um desgaste natural. E talvez o mais difícil de tudo, encontrar artesãos que ainda saibam trabalhar a pedra e a madeira como se fazia na Idade Média, para que os restauros sejam autênticos. Por isso, a grande ideia a reter é esta. Notre-Dame não é um monumento estático, uma peça de museu parada no tempo. Pelo contrário, é uma obra viva, um estaleiro que nunca fecha e que precisa de atenção constante. No fundo, é um testemunho incrível da genialidade e da persistência humana ao longo de mais de 800 anos. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta no ar, não é? Se uma só catedral esconde tanta inovação e tantas histórias de engenharia, imaginem o que ainda haverá por descobrir nas outras grandes catedrais espalhadas pelo mundo. A história está mesmo ali, escrita na pedra, só à espera de alguém a consiga ler.